Bem-vindos a mais um vídeo aí no canal. Daremos continuidade ao estudo sobre os anjos. E o que vamos estudar hoje? Anjos, tronos. Se existe ou se não existem anjos, tronos. Nós vamos olhar hoje numa perspectiva dos céus aonde mora Deus, ou seja, o terceiro céu. E depois olharemos numa perspectiva das regiões celestiais, aonde mora o diabo. Nesse início, para que você tenha aí um entendimento a respeito da etimologia, ou seja, a raiz da onde veio o nome anjo, no hebraico, a raiz da onde veio, né, a etimologia, é traduzido, tem um significado de malak. Malak, traduzido para nós, é a mesma coisa que anjo. E nós estamos tratando sobre anjos. No grego é ângelos. E o tema de hoje, na descrição do vídeo, é tronos. No grego, tronoi. Vamos dar uma olhada aqui a respeito do ponto de vista dos céus, se tem ou se não tem anjos, tronos. E o que quer dizer quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras e vemos aí em algum texto aparecendo como se fosse anjo mesmo, tronos. Vamos dar uma olhada? Primeiro vamos ver do ponto de vista dos céus. Apocalipse capítulo 4 e versículo de número 4. Eu quero ler aqui, primeiramente, o versículo de número 1 e nós vamos ler em seguida o versículo 4. Pularemos direto para o versículo de número 4. O versículo de número 1, no capítulo 4 de Apocalipse, fala de um homem de Deus, por nome João, que estava preso por causa da perseguição ao Evangelho. Ele estava preso na ilha de Patmos e lá Deus passa toda esta revelação do livro de Apocalipse. Vamos entender aqui, neste contexto, né, nessa circunstância e neste caso específico de João. Ele está tendo uma visão futurística, que nós chamamos de escatológica e apocalíptica, né? Estamos no livro de Apocalipse. Quando João tem essa visão, não quer dizer que esta visão estava acontecendo em tempo real. É uma visão de que irá acontecer. Então vamos ver isso no primeiro versículo. Eu gostaria de deixar aqui e fazer essa observação, porque vai ficar mais claro para que você entenda, você que já é estudioso, para você que é um iniciante e para você que nunca nem ouviu falar a respeito do assunto. Versículo número 1 diz assim: Depois destas coisas, olhei, eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de arcanjo ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois desta devem acontecer. Ou seja, não tinha acontecido, vão acontecer. E e o que fala a respeito deste capítulo? Vai falar a respeito desta visão de um trono, o trono de Deus, e de outros 24 tronos à sua volta, onde se assenta anciões. Então vamos lá. Capítulo 4, lemos aqui o versículo de número 1, vamos para o versículo de número 4, que diz assim: E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciões vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre suas cabeças coroa de ouro. Ou seja, 24 anciões. Como eu poderia identificar isso como anjo, como muitas pessoas pensam? Não tem como eu identificar isso como anjos. Por quê? Porque em nenhuma oportunidade, em nenhuma literatura, em nenhuma escritura, em aquilo que foi transcrito, que nós temos aí como literatura, vai te trazer anjos como ancião. Nunca. A designação de anciões sempre foi voltado para designar ou para fazer uma referência sobre homens, e nunca
a anjos. O Antigo Testamento é repleto de anciões, pessoas honestas, pessoas decentes, que tinham uma reputação a zelar e que tinham um papel também importante dentro das sinagogas, ok? Dentro, podemos até dizer, até dentro do tabernáculo e na vida cotidiana, pessoas de respeito, anciões, se referindo a pessoas com mais idade, pessoas sóbrias, vigilantes, prudentes, homens de Deus. No Novo Testamento, estes homens, estes anciões, eles acabam se misturando aos presbíteros da igreja. Eles acabam se misturando aos missionários, aos pastores da igreja. O significado é basicamente o mesmo. Muitas pessoas tentam distorcer e fazer uma observação no quesito e na questão como pessoas somente de idade. Não, esses anciões, no caso, no Novo Testamento, ele tem aí um significado aí diferente do Antigo Testamento. Eram homens tementes a Deus que estavam na obra. Então, nunca podemos fazer uma abordagem dizendo que estes homens, estes anciões são anjos. Não há base bíblica para isso. E tem como provar, e nós vamos provar isso. Então, toda vez que nós vemos trono, está se falando de governo, onde se assenta quem? Reis, imperadores, príncipes e princesas. E não anjos. Anjos não têm um lugar de assento, um lugar real. Não existe. Principalmente nos céus. Então, o texto ao qual eu li, nós estamos falando aqui sobre os céus, aonde mora o Altíssimo. Mas nós vamos dar aqui mais uma olhada e vamos aqui começar a detalhar. Para que você possa entender o ensino que seja mais prático, mais didático, esses 24 anciões, então, quem seria? Os 24 anciões, há uma unanimidade, são unânimos os estudiosos, os biblistas, os teólogos a respeito disso. 24 anciões, 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos simbolizam a igreja. As 12 tribos de Israel representando todo o povo de Israel que foi temente, que observaram a lei, que guardaram os estatutos, que não erraram algo. Pessoas que foram pessoas tementes, que nos trouxeram um exemplo para a nossa vida ao nós lermos o Antigo Testamento. E são muitos. Então, essa referência, a maioria dos teólogos, dificilmente alguém que vai divergir. São o povo de Israel, o povo temente a Deus, que estarão também no governo, e os 12 apóstolos que se fala não é propriamente os 12 apóstolos, é a força de expressão, mas toda a igreja remida, salva, que foi enxertada e que Deus, pela sua infinita bondade, resolveu assim nos adotar. Nunca anjos. Então, onde se entende que possa ser anjo? Bom, nós vamos ler aqui alguns versículos para que a gente possa comprovar isso aí. Da onde tiraram isso? Bom, primeira coisa que nós precisamos ver se são homens, por que falam então que poderiam ser anjos? Quem está ligado à adoração a Deus? Os serafins e os querubim, uma certa adoração, porque todos os anjos sim adoram a Deus, isso não há dúvida, mas os serafins digamos, de imediato, e também os querubins. Onde é que nós vamos ver isso? Vamos dar uma olhada na Bíblia? Você que tem a Bíblia aí, você que está com a Bíblia e está nos acompanhando, vamos pegar aqui um livro que o pessoal adora, e gosta bastante de ler, Salmos. Salmos de número 80, o versículo de número 1, 80. Aqui vai estar falando dos querubins, tá? Só para que você possa entender e ficar mais claro, mais objetivo. Diz assim, Salmo de número 80, o verso 1, que diz assim, ó pastor de Israel, dá ouvidos tu
que guias a José como a um rebanho, que te assenta entre os querubins e resplandece. Assenta entre os querubins. Aonde o Senhor está sentado? Sobre os querubins. A gente não quer entrar muito aqui sobre este assenta, mas para ficar mais claro para você, ou seja, Deus assenta sobre os querubins. Os querubins estão abaixo, Deus assenta acima. O seu trono é acima. Ou seja, os querubins estão ali próximos. Tudo bem? Vamos ver aqui mais um salmo. Pegando aqui o Antigo Testamento. Salmo de número 99, o verso 1 também. Verso 1, onde diz assim: O Senhor reina, tremam as nações. Ele está entronizado entre os querubins. Comova-se a terra. Este é o verso 1 do Salmo 99. Aonde ele está? Entronizado, entre o seu trono, entre os querubins. Se houvesse algum anjo, chamado de anjos, tronos seriam os querubins, e os serafins, que estão ligados diretamente à adoração ao Senhor. Vamos ver também sobre os serafins, se pudesse ser algum anjo, seriam os querubins, seriam os serafins. Nós falamos do querubim, mas vamos ver um texto onde fala dos serafins. Livro de Isaías, profeta messiânico, Isaías, capítulo de número 6. Isaías, capítulo de número 6. Texto bastante conhecido também, que vai falar sobre os serafins. Isaías 6, versículo de 1 a 3, que diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Ele estava sentado aonde? Num sublime trono. Versículo de número 2 diz assim: Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, que toda a terra está cheia da sua glória. Aonde estava o Senhor? Os serafins estavam acima dele. Olha só que coisa. Então, se houvesse anjos, tronos seriam serafins, mas esses tronos não foram feitos para anjos. E se alguém realmente sentar para governar, será a igreja. E onde que nós vemos isso, que vai se assentar para governar? Deixa eu pegar aqui as minhas referências. E vamos aqui, ver se eu marquei direitinho. Mateus, capítulo 19, Evangelho segundo escreveu Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, capítulo de número 19, versículo 28. Eu vou começar a ler um pouco mais rápido, para que se dê tempo da gente aí terminar o vídeo. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 19, versículo de número 28, que diz assim: E Jesus disse: Em verdade vos digo que vós, que me seguiste, quando na regeneração do Filho do Homem se assentar-se no trono da sua glória, também vos assentareis sobre os 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ou seja, se assentar os 12, no sentido, nos 12 tronos, ou seja, 24 tronos, 12 tronos para o povo de Deus, ou seja, simbolizando os apóstolos, simbolizando a igreja, aqueles que forem fiéis. Mais um, livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 22 e o versículo de número 30, diz assim: Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vós assenteis sobre trono, julgando a 12 tribos de Israel. Comer e beber aonde? Nos céus. Em que lugar? Assentado nos tronos. Então não pode ser anjos nem anjos tronos. Apocalipse capítulo de número 2,
Apocalipse de número 2, versículo 26 e 27. E diz assim: E ao que vencer, e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Quem vai estar governando? Quem vai estar nesses tronos? O povo de Deus. Versículo número 27, que diz assim: E com vara de ferro as regerá, e serão quebrados como os vasos de olheiro, como também receberei do meu Pai. Regerá com vara de ferro quem? Povo de Deus. E a gente podia aqui ler outros versículos. Eu vou aproveitar que estou aqui no livro de Apocalipse, tem mais versículos aqui, mas para a gente não estender demais, e daqui a pouco